Hoje houve um assunto aqui, num grupo nosso, a respeito exatamente da composição da F-16 para a Ucrânia. Eu quero dizer para vocês que os Estados Unidos não estão permitindo que os pilotos ucranianos treinem no F-16. Esse corte vai ficar bonito. Tá? E hoje, a gente conversando rapidamente, eu, Carlos Velasco e o comandante Robson. Carlos com algumas dúvidas e eu e o comandante Robson esclarecemos alguns pontos, né? A fornecimento do F-16 para a Ucrânia. E ele pergunta a respeito da execuibilidade de se operar o caça naquele cenário. Sim, porque o cenário deles é caótico. De acordo com algumas informações, o F-16 exige pista muito bem pavimentada, limpa. Há alguns anos eu li Carlos falando que a USAF chegava a limpar as pistas antes da operação desses caças, para que não houvesse nenhum detrito, pois os motores poderiam ser avariados facilmente. Sim, uma turbina, na parte da frente que você vê, efetivamente, o compressor. E o compressor tem folgas micrométricas. Dizer que é o seguinte, o F-16 ele tem uma tomada de ar crítica, ou seja, é uma tomada limpa-pista, como se fosse um aspirador de pó. Se você vê o desenho de um F-16, você vai ver que a tomada dele é embaixo, tomada de ar ventral. E ele usa dois tipos de motores, as PW, Pratt Whitney 100, e as GE 110. São confiáveis. Tá? As PW equipam os F-15 também, e as GE equipam o falecido e imortal F-14, e versões do F-15. O problema dessa turbina é que são melindrosas e trabalham bem apertadinhas. Precisa de um bom trabalho de pós-voo. Eu trabalhei com a F-100, da PW, da Pratt Whitney, que era uma aeroderivada que tinha na P-36, extremamente sensível à vibração, extremamente uma máquina muito sensível. Então é o seguinte, quando você fala que você quer um avião voando é só em Top Gun, é só em desenho animado. Existe uma relação de equipe de apoio, porque tem que alguém tem que abastecer, armar, pré-testar os sistemas, fazer o cheque e liberar o piloto para a pista. Existe o piloto de prontidão e existe o piloto de missão. O de prontidão, ele fica dentro ele pega um quarto, um terço. Um quarto são 6 horas, terço são 8 horas. Ele fica sentado, paramentado, pronto para partir o mais rápido possível. O de missão não, ele pega a missão, estuda a missão, fazem o planejamento da missão e vão para a pista. Você precisa realmente de uma pista muito boa, limpa, porque ele é um papa-tudo. Ótimo. Só que depois, quando você voltar, você precisa de uma equipe de pós-voo, você precisa de uma equipe de análise de avarias, você precisa da equipe de reabastecimento de tudo aquilo. Então, quando você fala num avião, você está falando em pelo menos uma equipe de 10, 20 pessoas em terra. E o avião tem que ir para um lugar abrigado, senão um drone chega lá e explode ele. Um drone de 1,99 chega lá e explode ele. Mas o grande problema não está aí, não. O grande problema é que uma aeronave considerada de superioridade aérea, num cenário adverso, não passa de um pombo esperando um tiro. A chance de sucesso de sobrevivência dos F-16 no cenário atual da Ucrânia é zero. Sem a UEC, sem datalink, sem nenhum tipo de aparato de satélite, sem nenhum tipo de apoio de EW, de guerra eletrônica, Electronic War, irão para a Ucrânia para sepultar de vez até a boa fama que a aeronave conquistou. Só para dizer para vocês, tem um problema muito sério
no F-16 e nos aviões americanos em relação ao Sukhoi 35. O delay, a diferença, o delta, né, de alcance do radar deles para um Sukhoi 35 hoje é assustador. O Sukhoi hoje usa o temido IRBS-E, que tem um alcance de 400 quilômetros de varredura para uma aeronave tamanho normal e 80 quilômetros para a aeronave stealth. Só para você saber que o radar mais potente da última versão, Block 25, se não me engano, do F-16, tem menos de 150 quilômetros de alcance. Ou seja, que em tese ele não tem nenhuma chance num cenário dogfight. O que é dogfight? Perseguição pura. Aquela que o fantasma de Kiev fazia, abatia 10 aeronaves por dia. Tá? A sobrevivência da aeronave americana num cenário que não seja extremamente favorável com um sistema externo de rastreio e localização, em cenário isolado, as suas chances são nulas. Eu não falei que são baixas, não. Estou falando que são nulas. Vai lá e ensina lá o cabaço de aço, tá? Como é que se faz essa conta. A conta é um IRBS-E, com 400 quilômetros de alcance. Ou seja, quando você tentar se aproximar de um Sukhoi 35, você já foi iluminado. Você provavelmente já foi travado e provavelmente você já foi abatido. Isso aconteceu há 3 anos atrás, um Block 25, acho que um Block 25, que foi abatido por um MiG-21 de 60 anos de idade. Foi travado fora de um cenário favorável, porque Top Gun só existe no cinema hoje em dia. Hoje é tudo além do alcance visual. Hoje o cara olha para a tela, os pilotos dos MiGs, que voam a uma altura considerável, inclusive dizendo para vocês que o Sukhoi 35 suplanta o F-16 em tudo, em velocidade, altitude, peso, capacidade de armamento e radar. A assinatura do Sukhoi 35 é alta, mas tem um sistema eletrônico, tá? Kibini, que pode mimetizar isso daí. Mas o problema todo não é esse. É que quando você vai procurá-lo, você já foi varrido, você foi captado, você foi enquadrado e provavelmente você já está sendo abatido. É isso que está acontecendo com todos os aviões ucranianos. Todas as derrotas russas na guerra ou foram para fogo amigo ou sistemas terra-ar, a maioria deles russos mesmo, soviéticos, porque os europeus lá fizeram o que a gente viu Patriot fazer, para vocês terem noção da coisa. Então, acho que eu fiz um corte bom aí sobre esse F-16, que for para lá é para acabar de destruir com a imagem, tá, de tudo isso aí.